Olá, essa lista originalmente ia ter mais 2 mangakas, mas como eu estive muito sem tempo e a data já passou, né? Eu não quero adiar o vídeo mais do que deveria, então eu vou fazer assim mesmo com o roteiro incompleto. Espero que gostem. Olá, pessoas. Vocês sabem o que é o dia 8 de março? Eu espero que você tenha dito que sim, mas se não, é o Dia da Mulher. E pra comemorar, eu queria falar de algumas mangakas que eu gosto muito e que você devia conhecer. Vamos lá! Hiromu Arakawa. Para começar essa lista, vamos falar de uma mangaka que eu gosto muito. Hiromi Arakawa nasceu em 8 de maio de 1973 e cresceu numa fazenda com 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Desde criança, ela tinha interesse em se tornar mangaka e depois que se formou do ensino médio, fez aulas de pintura a óleo enquanto ainda trabalhava para a fazenda de sua família. Em 1999, ela se mudou para Tóquio e começou sua carreira de mangaka como assistente do Hiroyuki Eto na editora Square Enix, que você deve conhecer pelos jogos que estão aqui na tela. Ainda em 1999, ela publicou sua primeira história, Stray Dog, sobre o pseudônimo masculino Hiromu Arakawa, algo que muitas autoras fazem para que seus trabalhos sejam levados a sério. Em 2001, o famoso Fullmetal Alchemist começou a ser publicado pela Gekkan Shounen Gangan, a revista mensal da Square Enix. Em 2004, ele ganhou o prêmio Shougakukan Manga Show, que é tipo o prêmio Nobel dos mangás. Hoje em dia, a Hiromi é casada, com 3 filhos, vivendo uma vida privada sem mostrar o seu rosto. Falando em não mostrar o seu rosto, essa foto que está aparecendo aqui na tela circula bastante, tanto em sites quanto nas redes sociais quando se fala dela, mas não é ela. Essa moça, na verdade, é a Romy Park, dubladora do Edward Elric, que geralmente representa a Hiromi em eventos relacionados a Fullmetal. Então, se você encontrar algum post online assim, né, falando dela com essa foto, por favor, corrija, porque essa fake news está na internet há tipo anos. Agora, outras obras dela são Gin no Saji, que leva muita referência da sua infância rural na fazenda, Jushin Enbu, Yomi no Tsugai e mais algumas. Naoko Takeuchi. Muito provavelmente a mais conhecida dessa lista, Naoko Takeuchi é uma mangaka nascida em 15 de março de 1967. Apesar da formação em química, Naoko quis seguir a profissão de mangaka e passou anos escrevendo obras curtas. Até que lhe surgiu uma ideia por volta de 1990. Por que não fazer um mangá sobre garotas do espaço que lutam? Com a ajuda de seu editor, Fumio Osano, surgiu Codename Sailor V, que inclusive eu recomendo, é uma obra bem curtinha assim, e tá disponível, o físico no Brasil. Esse mangá da Sailor V chamou a atenção de uma certa pessoa, ou melhor, um grupo, a Toei Animation, que queria transformar a história em um anime. Por conta disso, algumas coisinhas foram trocadas, personagens foram adicionados, e assim surgiu a Sailor Moon que conhecemos hoje. E atenção aos fãs de Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho. Ela é casada com o autor, Yoshihiro Togashi, com quem tem 2 filhos. Como dito antes, ela é autora de Sailor Moon, um dos mangás mais populares da história, mas ela também fez algumas obras que são menos conhecidas, como The Cherry Project, PQ Angels e etc. Kamikita Futago. Nascidas em 11 de agosto de 1960, Jitsuna e Kizuna Kamikita, mais conhecidas como Kamikita Futago, literalmente Gêmeas Kamikita, são uma dupla de mangakas bastante conhecidas pelo seu trabalho com a franquia Purikyo. Como muitos mangakas, especialmente mais pro final da lista, as gêmeas são bem reservadas, então não se sabe muito sobre suas vidas pessoais. Porém, é provável que elas se aposentem esse ano. Não só pela idade, mas pelo pronunciamento de que elas não iriam mais trabalhar com os mangás de Purikyo, algo que estiveram fazendo por 22 anos até agora. Fora Purikyo, elas já trabalharam com o design de personagens para animes como Yu-Gi-Oh! GX, o remake de Ataman, e também já ilustraram livros de contos de fadas. Ryoko Ikeda. Agora, a mais velha dessa lista, Ryoko Ikeda nasceu em 18 de dezembro de 1947 e é uma das mangakas mais influentes no ramo shoujo. Sua infância foi marcada pela exclusão de seus colegas de escola, o que a deixou mais retraída e interessada em coisas como livros, mangás e música. Falando em música, ela inicialmente quis estudar música na universidade, mas um pouco antes do vestibular bateu uma insegurança e ela desistiu. Depois disso, decidiu estudar filosofia na Universidade Tsukuba Daigaku, ao mesmo tempo trabalhando como uma garçonete para se sustentar. Foi aí que ela decidiu que seria mangaka, já que, de acordo com ela, seria uma forma mais calma de trabalhar.
Depois de alguns anos fazendo histórias, ela decidiu que faria algo relacionado a Maria Antonieta, algo que era um desejo antigo dela, mas os seus editores estavam contra. Com muita insistência da jovem Ryoko, eles deixaram, mas com o acordo de que, se o mangá flopasse, ia acabar na hora. O que eles não imaginavam é que não flopou e na verdade fez um sucesso muito grande. E o mangá A Rosa de Versalhes foi eleito numa enquete da época como o mangá mais popular do Japão. Depois de anos fazendo mangás com temas históricos, ela quis dar uma pausa e começou a estudar música, virando uma vocalista. Por causa da Rosa de Versalhes, Ryoko ganhou o prêmio francês da Ordem Nacional da Legião de Honra em 2008, com a influência do mangá tanto no gênero shoujo quanto na indústria em si, sendo inegável. Outras obras dela são Orfeus Nomador, Jotei Katerina, Claudine e outros. Ai Yazawa. Ai Yazawa nasceu em 7 de março de 1967. Com interesse em revistas de mangá desde a infância, Ai começou sua carreira aos 17 anos com a obra Anonatsu. Com medo de que ela não conseguiria se sustentar somente como artista, ela começou seus estudos numa faculdade de moda chamada Osaka Mode Gakuen, o que deve explicar as roupas icônicas de suas obras. Porém, depois de acordos com a revista Ribbon, ela saiu da faculdade para focar somente nos mangás, algo que ela diz ter sido triste na época. Em 2000, por causa da criação da revista Cookie, o mangá Nana foi criado, que até hoje é o seu mangá mais famoso. Nana também ganhou aquele prêmio Shogakukan Manga Show em 2002. Desde 2009, por causa de problemas de saúde, o mangá Nana esteve em hiato sem uma previsão de voltar. A autora também é conhecida pelas obras Gokinjo Monogatari e Paradise Kiss. Kazue Kato. A mais jovem dessa lista, Kazue Kato é uma mangaka nascida em 20 de julho de 1980. Na época do ensino médio, ela demonstrava um interesse em se tornar animadora, mas seu pai discordou e a forçou a ir para a faculdade, o que não adiantou nada porque ela saiu e virou mangaka. Depois de várias histórias curtas e o fim da sua primeira obra, Robotou Sakichi, ela se juntou a Jump Square e criou o famoso Blue Exorcist. Atualmente, o Blue Exorcist está no hiato e parece só voltar em julho desse ano. Outro mangá dela é uma adaptação da obra Eizen Karukaya Kaitan, da autora Fuyumi Ono. Aya Nakahara. Se esse nome for familiar a você, você tem muito bom gosto, meus parabéns. Aya Nakahara nasceu em 28 de julho de 1973 e é a mangaka responsável pelo Lovely Complex, também chamado de Rabukon. O Lovely Complex, inclusive, ganhou aquele prêmio Shogakukan Manga Show em 2003. Outras obras, infelizmente menos conhecidas, são Damena Watashi ni Koishite Kudasai, Otona Najimi e algumas outras. Yue Takasuka. Agora, para encerrar essa lista, falarei sobre a mangaka cujo tive mais dificuldade de encontrar informações. Yue Takasuka, supostamente nascida em 2 de maio de 1973, é autora de Good Morning Call, que inclusive já virou um dorama, se você tiver Netflix eu recomendo, e sua sequência Good Morning Kiss. Outras obras dela são Sakura Gaoka Enjirusu, Sugar Pot e etc. Enquanto eu procurei fotos para essa parte do vídeo, eu achei muitas fotos de suas obras em tailandês, então pelo visto lá ela teve uma certa popularidade. E por hoje é só, galera. Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que me assistem e por favor deem uma olhada aqui nas obras dessas mulheres super talentosas. Você não vai se arrepender. Não, e também, por favor, comentem mais mangakas, mulheres que vocês gostam, porque aí eu posso fazer uma parte 2 com aquelas duas que eu não consegui colocar nesse vídeo. Enfim, até o próximo vídeo.